Acho que é Amém. porque tem uma pessoa que é parecida com você, eu esqueci a... Ah, acho que é a Cecília, eu confundi, porque eu vi assim bem rápido que a tela tá pequenininha. Ah, A Eridane hoje não tá trabalhando não, né? Eu já trabalhou, Eridane? Pode ligar o áudio. Eu acho que ela liga já já. Deu 8 horas, vamos esperar o quê? Uns 5 minutinhos? Mais ou menos isso. Tá, entrar. Show. E aí, Elaine, não eu apareceu confesso que eu tô pago achando pra ir, muito né? estranho. Na realidade, eu não queria cortar esse cabelo. Porém, tava a queda muito grande por conta da bariátrica. E assim, eu tô meio que triste. Eu olho para ele e não tô gostando. Mas infelizmente foi preciso, né? Eu fui Mas, hum. a última vez eu lavando ele, né? Eu até comentei com o médico, eu disse, doutor, eu vou ficar careca desse jeito, caindo muito. E é meio que assustador, viu? Aí eu disse, não, é o jeito, eu vou dar uma cortadinha. Mas eu queria um corte que ficasse mais assim, as pontas, sabe? Assim, Nossa, mas você cortou grande, né? muito. Grande. Você Queria que cortou muito, ficasse, né? tava grandinho, né? E aí, eu acho que a menina exagerou aí no tamanho, cortou Ah, não. demais. Eu super entendo que esse negócio de queda de cabelo. Teve uma época que o meu também tava caindo muito. Agora sim, agora eu passo o pente e a escova nele e eu percebo que não tá como tava, né? Não sei quando eu for lavar agora novamente, aí não sei se vai cair como tava caindo, sabe? Aí o Uhum. médico até passou uma vitamina para mim poder estar tomando, enfim. Mas Boa a noite, novidade boa, Rafael. eu tenho a novidade boa. Diga o que é a novidade boa. Em fevereiro eu começo minha faculdade. De quê? Imagina aí, não tem nada a ver com a área da saúde, tá? Eu já ia dizer assim, tem a ver com a sua área. Aí você disse agora que não, não faço nem ideia. Não. Ó, gente, assim, eu gosto muito de cuidar, gosto muito da área que hoje eu atuo, porém, a desvalorização é muito grande. Hoje a gente sabe que o piso salarial já é lei, porém, nada de cumprimento, né? E principalmente a rede privada. Mas eu penso de partir para outra área, sabe? Porque é muito importante o profissional, ele ser reconhecido, né? Haver o reconhecimento também. Eu vou fazer ciência da computação. Na FPB eu consegui uma bolsa e eu disse, essa bolsa é minha. E aí agarrei, né? Já fiz a pré-matrícula e vamos lá, Eita, bem estudar. diferente. É 8h05 verdade. a gente começa, tá? Daqui a um minutinho a gente começa já. Que na realidade eu queria engenharia, né? Engenharia da computação, porém não foi possível, até porque estava muito cara, né? Mesmo Uhum. pegando uma bolsa, mas o preço não estava muito legal, não, as mensalidades não. Ah, eu também tô pensando em fazer, olha lá, hein? Boa Mas noite, Igor. não A sei. É só se Eli, organizar, Felipe. Tenho que Se descobrir assim o que eu organiza. realmente quero, sabe? É tanta coisa. Aproveita É. vocês têm que aproveitar a juventude de vocês, sabe? E eu, assim, na minha juventude, eu digo isso porque hoje eu estou com 41 anos e agora que eu estou pensando em estudar, né? Mas eu venho me dedicando aí, né? Comecei fazendo curso de comissária, né? E de lá para cá não parei de fazer curso.
Enfim, agora tomei a decisão de fazer a faculdade que eu tanto, assim, evitava, ficava, né, ai, fazer faculdade, pensando nos 5 anos de faculdade, enfim. Mas Então, agora, Eu vamos lá? super apoio, viu? Nunca é tarde. É sempre bom a gente estar sempre estudando e tudo. Eu não sei quando é que eu vou começar, mas no tempo mas vocês têm certo que as coisas vão se começar resolver. enquanto, ó, não casa, não tem filho, a Uhum. responsabilidade, né, que tem. Aproveita aí a juventude. Vamos lá começar? Vamos lá, Vocês pessoal. estão Vai lá. conseguindo me ouvir bem? Sim, sim. Show, show. Perfeito, não tem ninguém com áudio ligado. Se a minha voz chegar a travar, alguma coisa assim, vocês. Felipe, se alguém escrever alguma coisa no chat, você fala, tá bom? Que eu Pode não deixar. que eu não vou ficar de olho aqui, senão eu vou acabar perdendo o foco. Então, Rafael, você quer qualquer falar coisa você alguma fala. coisa? É Pode falar, rapidinho. Rafael. Licença, tá, Gi? Eu vou ter um compromisso, mas eu vou ficar aqui a permanecer na aula, vou deixar minha câmera desligada. Tem algum problema? Show, show. Tem não, viu? Tá bom. Qualquer dúvida, Se, levanta. tá. Felipe, se durante a aula tu conseguir tirar foto, então a Jade, não sei, quem tiver pelo notebook, Tira sim. show. Durante a aula mesmo. Então, vamos lá. Felipe, quer começar falando alguma coisa? Depois passar para mim. Bom, eu queria mais pedir para todo mundo perguntar, tirar todas as suas dúvidas, porque a parte do check-in é uma parte que a gente não costuma dar muita atenção, mas é uma das etapas mais importantes de quando a gente vai fazer uma viagem, seja ela internacional, ou doméstico. Então, é um setor muito interessante da gente aprender um pouco mais, assim como a rampa, a loja. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem hoje, vamos tirar e vamos debater um pouco sobre esse tema do check-in. Quais os procedimentos, se a gente tem que fazer lá na hora, se faz antes, se é online, se não é. Vamos descobrir tudo isso hoje com a Agi. Beleza, pessoal? E eu vi que tem uns rostinhos novos por aqui. É a... Cadê? Peraí. Cadê, gente? É a L Lima, é isso? Não lembro de ter visto ela na última aula. A L e a Eridânia, que são duas que eu não conhecia. Sejam A bem-vindos, viu, Isabela. pessoal? A Isabela Isabela também? também, o Como Jonathan. assim, Felipe? Como assim? Gente, cadê? Gente, eu não tô vendo aqui. Pronto, achei. Pronto. Jonathan também. Jonathan, Felipe, você tá lembrando? Felipe, você conhece a Eridânia, viu? Como assim, Felipe? Ai, gente, a Eridânia, meu Deus. Vou lhe perdoar, não, viu? Ai, meu Deus, sei não, viu? Sejam bem-vindos, viu, pessoal? Também é a primeira vez que eu tô vendo vocês. Acho que Mas hoje tá bem lotado. Coisa boa. olha aí, o Glauber Paulo tá aqui também? hoje. Perfeito. Gente, pois eu vou começar, tá certo? Vou começar falando aqui um pouquinho sobre o que eu faço no meu dia a dia, né? Essa parte do check-in, ela envolve muitas coisas, mas vai depender muito de cada companhia, né? Na Azul, um exemplo. Na Azul, a gente faz de tudo um pouco. Lá, a gente não faz só uma coisa. Já se você for ver as regras da Latam, cada casa vai ter a sua maneira de trabalhar. Então, eu vou falar aqui um pouco da Azul, posso falar o que eu conheço um pouco da Latam, da Gol, né? O que eu consigo acompanhar ali durante a minha rotina. Na Azul, a gente que fica ali naquela parte do check-in, a gente pode... lembrando que a gente tem que ser multi-skill, né? A gente tem que saber todas as funções, mas agora, nesse exato momento, a Azul está tentando centralizar a gente mais em um setor, né? Deixar a gente, um exemplo, se eu sou loja, eu vou saber das outras áreas também, né? Das outras coisas, mas eu vou querer focar para que aquele meu funcionário possa se especializar naquela área, né? E a área que eu atuo mais é no check-in
e na parte do anfitrião. O anfitrião é o quê? São aquelas pessoas que ficam ali na linha de frente, né? Tem o fluxo. Antes de chegar no check-in, tem aquele pessoal que fica lá nos totens, né? Lá na Azul, no caso, a gente tem os tablets, que o pessoal pode estar fazendo o check-in e o despacho de bagagem ali na frente. Então, tem dias que eu tô ali na frente, tem dias que eu tô lá no check-in, ou no mesmo dia eu posso estar ali revezando a função. E de vez em quando eu também gosto de estar indo na loja para aprender alguma coisa, porque lá na Azul a gente pode mexer no setor de loja também, a gente estando no check-in. Já na Latam é diferente. Quem está lá no check-in não sabe nada de loja, geralmente, né? Geralmente é assim. O pessoal que é do check-in, eles só sabem coisa do check-in. Eles não sabem as coisas da loja, né? Tanto que se você chegar lá, eles dizem assim, não, você tem que ir direto para a loja. Já na Azul, não. Ah, a loja está fechada, vai para o check-in. Então, o setor de loja pega muito, vamos que se dizer assim, muito bucho. Já no check-in, a gente já tem mais aquela parte mais ágil, né? E a gente lida muito com o tempo. O tempo ali no check-in é muito crucial, porque se eu tenho um voo, um exemplo, a gente encerra sempre o voo 1 hora antes. E o que é que acontece? As companhias, não sei se vocês todos sabem disso, né? O que é o overbooking, acho que algumas pessoas sabem, outras não. Quem não souber, anota aí, porque isso também pode ser uma pergunta de entrevista, né? Para saber, você sabe o que é um overbooking? Como a gente pode lidar com uma situação dessa? E nós que somos daquela parte do check-in, a gente lidar com essa situação todos os dias. E querendo ou não, é uma situação tão desgastante, porque você chega, você não pode dizer para o passageiro, você não pode olhar para a cara dele e dizer assim, não tem assento para você, né? O cara pagou uma passagem caríssima, 3, 4 mil reais numa passagem, eu chegar para ele e dizer que não tem assento. E assim, quase todos os dias a gente lidar com isso, só porque a gente tenta amenizar ao máximo os impactos. Porque no momento de um encerramento de um voo, a gente tem que encerrar ali no horário, né? A gente tenta todos os dias encerrar ali no horário e é uma cobrança em cima de você. Porque se eu não encerro no horário, se aquele meu passageiro ele chegou atrasado, eu deixo ele subir, se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é minha. Então, não, porque vamos dizer assim, foi a Gi que liberou, foi fulano que liberou. E assim, dependendo de uma empresa para outra, eles vão ter a maneira de manusear essa questão, né? Tem umas que podem vir com algum tipo de punição para o funcionário, outras vão chegar, vão conversar, mas assim, a gente é muito cobrado, né? É importante a gente saber que quando a gente diz assim, eu quero muito trabalhar na aviação. Lá é um lugar muito bom, mas se você parar para pensar o tanto de coisas que a gente faz lá, às vezes o que a gente ganha não compensa, mas lá nós temos muitas oportunidades de conhecer, assim, de conhecer pessoas muito legais, né? E que podem também ajudar a gente em outras coisas. Lá a gente vai criar amizades, enfim. E o mais incrível é que, assim, quando você passa um tempo, você às vezes acaba criando também uma amizade com o cliente, né? Tem aquela coisa, assim, bem receptiva. E todo dia é um dia diferente, assim como em qualquer outro trabalho. Mas a gente tem que tirar um pouco essa ideia de pensar assim, poxa, trabalhar na aviação é um sonho, é uma coisa que eu quero muito, mas você tem que olhar para o lado da realidade, que lá não é fácil. Hoje eu vou contar uma situação para vocês, assim, todo dia é um dia diferente e você se surpreende. Hoje aconteceu uma coisa comigo, né? Semana passada eu fiz 1 ano de Azul e, assim, nunca nada disso tinha acontecido, né? Mas hoje aconteceu.
Hoje um passageiro chegou, nós temos, na aeronave, ela tem, dependendo, né, na Latam é de um jeito, na Azul é de outro. Mas na configuração da nossa aeronave, as primeiras 5 fileiras, elas são mais espaçosas. Quem já viajou de avião, acho que já deve ter percebido, tem algumas aeronaves que têm mais espaço. E aí eu ofereci o serviço para o cliente, porque o assento dele estava lá na penúltima fileira e não reclinava. Aí ele pegou e, entre bate-boca, ele pegou e disse assim, eu vou chamar a polícia para você, porque você não pode me botar nesse assento. Tipo assim, como se a gente tivesse a obrigação de colocar ele mais à frente ou colocar ele num assento mais confortável. Não, a gente só tem a obrigação de levar e trazer ele. Tanto que ele tem um assento ali dentro do voo, né? E aí a esposa dele estava do lado e eu tentando explicar para ela. Em momento algum eu alterei meu tom de voz. Do jeito que eu estava falando com ela, eu continuei. E assim, nem dirigi a palavra a ele, porque eu estava conversando com ela, ele escutou, e aí começou, né? Aí teve um momento em que eu pedi para ele. Aí eu peguei e disse assim: senhora, vocês vão nesse assento já que a senhora não quer pagar, eu também não posso liberar, né? Pelo fato da falta de educação dele, eu também disse assim: não vou liberar. Tem coisas que a gente pode, tem coisas que a gente não pode. Nessa situação eu podia, mas só que o que é que acontece? Quando a gente vem, a gente ganha um pequeno comissionamento em cima desses espaços, né? E aí eu peguei e pedi para ela colocar a mala na esteira. Quando ela colocou, eu ofereci o despacho gratuito da bagagem de mão. Aí ele olhou para minha cara e disse assim, ó, a vontade que eu tô agora é de pegar essa mala e jogar na sua cara. E ele falou com um tom de voz assim, tão áspero. Aí eu peguei e olhei assim pra cara dele, só que, gente, eu tava tão assim, tão tranquila hoje. E eu, depois que aconteceu a situação, eu disse assim, poxa vida, eu devia ter falado alguma coisa, né? Aí a esposa dele depois, aí ele saiu de perto e ficou reclamando por lá, e depois foi lá na loja reclamar com meu colega. Aí eu já liguei logo e já disse assim, ó, não dei nem atenção pra essa pessoa, né? Aí a esposa dele me pedindo desculpas direto. Mas se eu quisesse, nessa situação, se eu quisesse ter dito que eles não iriam embarcar, eles não iriam embarcar. Por quê? Ele me ameaçou, né? Então, assim, nós, na verdade, né? Quando vocês também, se Deus quiser, se tornarem agentes de aeroportos ou comissários, enfim, nós temos autoridade, sim, de barrar o embarque do passageiro. Porque ele está oferecendo risco. Da mesma maneira que ele falou comigo, ele pode fazer isso com a comissária dentro do voo também. E aí, enfim, não passei esse caso para frente, mas da próxima vez que acontecer, eu já sei como reagir, né? Mas, assim, todo dia é uma situação diferente. E a gente tem que preparar o nosso psicológico para isso. Porque tem muitas pessoas, às vezes, que não aguentam. Se você for levar o seu emocional para o trabalho, você vai sair assim de lá detonado, desgastado, porque tem gente que vai ficar te xingando, e se você levar aquilo dali para você, eu não vou mentir, já chegou a acontecer situações, de fato, nós somos seres humanos, a gente tem que pensar isso, nós somos seres humanos, a gente vai sentir determinada situação que vai acontecer com a gente, fulano falar de tal forma com a gente, mas passou, senti naquele momento ali e acabou, entendeu? As coisas têm que fluir. Se você levar aquilo dali, o importante é que você também amadureça, né? A aviação, ela vai te trazer, assim, muito amadurecimento, né? E todos os dias eu venho aprendendo uma coisa diferente, assim, a gente vai ficando um pouco mais rígido, né? Com relação a certas coisas. E lá no check-in a gente tem que ter pulso firme, né? Porque você chegar para o cliente e ele chegar e dizer assim, eu quero embarcar,
E aí você chegar e dizer para ele voltar encerrado, ele olhar para sua cara e dizer assim, eu quero ser atendido. E aí? Se você não chegar e, tipo assim, com uma palavra firme e disser, tá encerrado, senhor, a gente não atende mais, tipo assim, você tem que manter o seu não. Porque se você chegar e dizer assim, não, senhor, não dá para embarcar mais, ele vai querer montar em cima de você. Então, lá no trabalho, assim, eu sou uma outra pessoa, né? Eu chego lá, eu sou hoje totalmente diferente. E, e outra coisa, né, que também mexe muito conosco, né? Um exemplo, eu saí de casa mal, aconteceu alguma situação. Por que que eu tô falando isso? Ju, o que é que tem a ver com check-in? Agora eu tô falando uma coisa assim bem geral, né? Que eu observo isso nos meus colegas de trabalho também, e eu me policio também a respeito disso todos os dias, né? De que o meu cliente, ele não tem culpa de como eu estou. Se você brigou com seu marido, se você brigou com seus pais, tá com raiva de fulano, de ciclano, chegou no trabalho, ninguém tem culpa, seu colega de trabalho não tem culpa, né? E você, assim, não tem que descontar nada de ninguém. E a gente que trabalha nessa linha de frente, assim, em solo, a gente vai estar ali diariamente com nossos colegas de trabalho do lado, a gente tem que lidar com isso. Às vezes você não está com aquela vontade de dar um bom dia para o passageiro, para o seu colega, mas você mesmo assim vai ter que chegar lá e sorrir. E às vezes tem gente que acaba misturando muito essa parte. Isso acaba mexendo com o seu lado profissional, né? Pode falar, Rafael. Hoje, só um momento, desculpa interromper, viu? O Larry tinha levantado a mão um pouco antes, quando você estava falando. Deixa eu só lhe perguntar. Já, viu, Rafael? Só um momentinho. Tá, tudo bem, tudo bem. Não se incomodem não, pode continuar. A dúvida não era uma dúvida, era só um comentário. Obrigado. Certeza? Não, Pois mas pode sim. falar, Mas né? pode falar. Pode falar, viu? Fale aí que é importante. Eles só tudo é estão um tempão importante. com a mão levantada. Não, eu ia falar só, você estava comentando sobre a questão do sonho, né? Não vão sonhando que a aviação é um mar de rosas, né? É um sonho e tal, porque é trabalho, né? A gente não pode esquecer que é um trabalho e que não é só chegar lá e pronto, agora é mil maravilhas, né? Tem a dedicação em todo o trabalho, né? Tem que ter a dedicação, o desempenho, tem metas, tem compromissos. Mas, na realidade, a dúvida que eu tinha é referente no check-in, o sistema. Se o sistema é intuitivo, se é fácil de mexer, ou se precisa de um treinamento muito amplo, né? No caso da Azul, tem a Faculdade Azul, né, lá em Campinas. Não sei se nesse tempo que passa, né, antes de entrar na empresa, se dá para aprender tudo ou se é muito complexo. Essa é a minha dúvida. Show, muito legal mesmo a sua pergunta. Lerry, com relação ao sistema, ele é fácil. Eu posso dizer assim, por mim, eu, Gi, não sei inglês. O meu inglês é bem, bem básico. E assim, as coisas que eu fui aprendendo foi de fato no dia a dia. E falando um pouco sobre a Unha Azul, que é onde a gente faz os nossos cursos, lá na Azul, a gente, antes de entrar, nós vamos primeiro fazer o curso, né, que a gente chama da semana inicial. E aí a gente passa uma semana lá em Campinas, tudo por conta da empresa, tá? É maravilhoso, gente, maravilhoso. Assim, é uma parte muito boa de recepção, né, na empresa. E aí a gente passa uma semana, durante essa uma semana a gente tem a semana de integração, que a gente vê um pouco sobre a cultura da empresa, e a gente treina um pouquinho de sistema também, mas nada comparado que você trabalhar na prática, né? Lá eles fazem uma coisa bem introdutória mesmo, e aí eles fazem a gente criar reservas, né? Vender passagem. Mas se você souber o básico do básico em inglês, ou então se você disser assim, Gil, não sei nada, não tem problema também. Porque
são coisas que você vai aprendendo com o tempo. O ser humano, ele é capaz de aprender tudo que ele quer. Então, assim, não adianta você dizer, poxa, eu sou burro, não vou entender isso aqui, eu não vou aprender isso. Não existe isso, né? Ninguém é burro, todo mundo consegue aprender o que quiser. E lá no trabalho, eu cheguei também, né? Logo quando eu cheguei, eu fiquei também bem segura, né? Porque o pessoal falava muito sobre o sistema, porque é tudo em inglês. E só que o sistema da Azul, ele é muito bom para você entender as coisas, sabe? Ele é muito intuitivo. Ele não tem tanto código assim. A gente tem 2 sistemas, né? Tem um que a gente pode, que ele é de fato todo só um sistema mais de código, só que ele é um sistema bem antigo e poucas pessoas utilizam ele. E agora o nosso sistema recente de agora, ele dá para a gente fazer tudo e é muito prático. É muito prático das pessoas aprenderem. Só que tem coisas que, de fato, você só vai aprender no dia a dia. Você vai errar. Mas, por exemplo, a política de cultura da Azul, eles são muito acolhedores, sabe? Um exemplo, Ai, Gi, eu tenho medo de errar. Lá na Azul é assim, você vai errar? Vai, é normal. Todo ser humano vai errar em alguma coisa. Mas a gente tem a cultura de chegar o quê? Para a pessoa explicar, fulano, você errou isso aqui, mas a gente vai consertar e da próxima vez você não faz mais, né? Isso é muito legal porque isso te traz uma segurança. E você, com o tempo, depois que você aprender, tipo assim, você vai dizer assim, nossa, isso aqui é tão simples, né? Então, lá você não vai ficar jogado. E vai ter sempre uma pessoa te acompanhando ali, né? Óbvio que no momento da operação não tem como, naquela correria, você pegar e ficar ali do lado da pessoa. Mas são coisas que você vai aprender durante o tempo. E assim, é só de fato você não ficar parado, você ter aquela vontade de aprender. Porque às vezes as pessoas entram e se acomodam. Ah, eu aprendi a fazer isso aqui, tá bom, e acabou. Não. A gente tem que pensar o quê? A empresa, ela quer um funcionário que saiba fazer tudo. Se ela tem um funcionário que sabe fazer tudo, ela não vai precisar ficar contratando um para cada setor, porque se ela precisar de você, eu estou precisando de você para ficar lá na loja. Eu tenho, tipo assim, hoje o funcionário ficou doente, não vai ter loja? É tipo assim, eu vou fechar a loja? Não, se eu tenho um outro funcionário que pode substituir ele. Então, assim, por isso a importância de você saber um pouquinho de cada. Lerry, eu tirei sua dúvida. Sim, sim, muito obrigado. E desculpa, foi aqui tudo muito rápido. Eu nem cumprimentei o pessoal, né? Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de fazer a pergunta. E obrigado pela resposta. Foi satisfatório. De nada. Felipe, quem foi a segunda pessoa? É o Rafael. Foi Pode eu. perguntar, amigo. Tá, tudo bem. Gi, sobre a questão do passageiro do assento, né, que você comentou aí, no caso, a reserva dele, ele não tinha comprado o assento, por isso que isso ocorreu? Ou ele tinha reservado o assento e tinha a disponibilidade do assento lá no Espaço Azul e você quis ofertar para ele? Pronto. O que foi que aconteceu, né? O cliente, ele pode fazer a marcação antecipada do assento dele. Um exemplo, criei minha reserva hoje e só vou viajar ano que vem, ou então vou viajar mês que vem. Eu posso sim marcar o meu assento, só não posso realizar o check-in, porque o check-in, um exemplo, na Azul, ele fica disponível com 3 dias antes de embarcar. Já na Latam, eu acho que é 2 dias antes da viagem, você pode fazer o check-in. E aí, eles não tinham feito a pré-marcação dos assentos. Quando o cliente não faz a pré-marcação, geralmente a gente tem um grupo de pessoas na empresa, geralmente são, na verdade, 2 ou 3 pessoas que cuidam da parte do editing, né? O editing é o quê? É uma outra função que o agente aeroporto pode exercer também, que você fica responsável por cuidar das conexões dos voos, né? Para você verificar
se aquela conexão ela já está overbookada, né? Lembrando que o overbooking é a venda a mais de passagens do voo. Então, geralmente, quando acontecem essas coisas, né, para a gente não ter perigo, a gente tenta se prevenir ao máximo, né? Aí, o que é que a gente faz? Geralmente, quando tem conexões que a gente sabe que são com ATRs ou que elas já estão overbookadas, a gente já faz o check-in antecipado de alguns clientes e outros fica lá disponíveis, né? E os colegas, às vezes eu também faço isso, né? A gente marca os assentos aleatórios dos clientes, geralmente 1 ou 2 dias antes do voo. Então, aí ficam só as saídas de emergência e os últimos assentos da aeronave que ficam bloqueados e os clientes não conseguem marcar, só lá no check-in. Aí o que foi que aconteceu? Eles estavam na penúltima fileira do voo, que provavelmente alguém já tinha feito a pré-seleção desses assentos, né? Alguém que eu digo um funcionário da Azul. E aí, mas eles tinham a opção também, se eles quisessem ter marcado esses assentos antecipados, só que tem uma taxa, acho que de 30 ou 35 reais. Só que como eles não efetuaram o pagamento, né? Chega de última hora, você senta no assento que tem. Não interessa se é meio ou não. E isso também é uma das coisas que gera confusão, né? Um exemplo, você chegar na entrevista, aí a pessoa vai te perguntar assim, e aí, o que é que você faria se tivesse uma família que quer porque quer sentar junto, sendo que todo mundo já fez check-in no voo? E aí? Aí eles, tipo assim, mas a família quer e ela vai insistir até o final. E assim, eles vão, por exemplo, na entrevista, eles só vão te botar dificuldade. E eles querem que você traga a solução. E a solução é o quê? Você sempre saber argumentar, você saber quais são os direitos da gente também, né? Nós que trabalhamos na companhia. E aí você tem que debater de fato com o cliente, que isso já aconteceu comigo também, de todo mundo do voo já ter feito check-in praticamente e ter uma família que queria sentar junto, sendo que a gente não tem a obrigação de colocar eles todos juntos, a não ser que tenha alguma criança, né? E aí a gente tem que colocar com pelo menos um adulto, mas a gente não tem a obrigação de colocar a família juntos. Aí, falando um pouquinho sobre esse casal, eles não queriam aceitar o assento que tinha lá, mas eu falei para eles que só tinha um assento que estava pago, né? Que tinha, na verdade, essa taxa para poder efetuar o pagamento. E aí, eles não queriam. Eu disse assim, ó, senhora, você precisa decidir se vocês vão querer ou não. Aí ela pegou e ficou, e ele falando, não sei o que, eu disse assim, olha, se a senhora não quiser sentar nesse assento, eu não vou ter como atender vocês. Aí ela pegou, olhou assim pra minha cara, não, mas a gente tá junto. Eu disse assim, tá, vocês estão juntos. Aí eu já cortei logo ela, eu disse assim, põe a bagagem na esteira pra gente despachar logo, né? Porque se você ficar dando corda pro cliente, ele não para. Então, você tem que impor limite, né? Porque se chega, começa a criar fila ali, aí a culpa é sua. Aí vão dizer que, por que você passou muito tempo com o cliente? Porque até isso a gente tem tempo para ficar em atendimento com o cliente, né? Um exemplo, o cliente chegou, ele só quer fazer o check-in e despachar a bagagem. No máximo, você vai passar ali uns 3 minutos com ele, no máximo. Já se for uma família, né? Então, você tem que ter agilidade ali na parte do check-in. Mas não se preocupem que tudo é questão de tempo para você pegar o ritmo, tá? Não precisa vocês ficarem assim preocupados. Nossa, gente, e aí quando eu né? Mas, só frisando aqui uma coisa, cada empresa vai ter a sua cultura e a gente que vai ter que se adaptar, né? Um exemplo, a Latam tem uma cultura totalmente diferente da Azul, né? Eles já têm coisas que eles não liberam, e já que a Azul é muito flexível.
A Azul, ela é muito flexível, tanto para o passageiro quanto para o funcionário. Não estou falando, não estou babando, tá? A empresa que eu trabalho, mas, assim, eu tenho um carinho muito grande porque eles de fato acolhem o colaborador, né? E, assim, no dia que você não tá bem, fulano, eu não tô legal, e eles super entendem. Às vezes, tipo assim, quando você não tá bem mesmo, já chegou a ter dias que aconteceram coisas na operação, eu não tava legal, e a minha coordenadora chegou para mim e disse assim, você quer ir embora para casa? Pode ir, não tem problema nenhum. Eu disse assim, não, não vou, eu vou ficar. Você vai lá, toma água, enfim, se recompõe, mas são coisas você vai convivendo e você vai amadurecendo para certas situações. Agora, quem vai ser a próxima pessoa a perguntar? Obrigado, Gi. Era a Jade e a Ellie, né? Que estava com a mão levantada. Gente, eu tô tirando aqui tantas dúvidas que eu nem sabia que tinha. Pode perguntar, viu? Quem for a próxima? A Ellie primeiro, ela levantou primeiro a mão. Boa noite, Vai Ellie. lá. Pode Oi, perguntar. boa noite. Gente, deixa eu falar para vocês, né, Gi? No caso, eu trabalho no call center da Azul com passagens. E aí, a gente tem um tempo para tudo, respondendo a pergunta do Lene, né? A Azul, ela dá o apoio, ela dá um treinamento para todos. Cada setor tem o seu, então eu acho que nas outras companhias aéreas seja do mesmo jeito. Quando o funcionário ele entra, ele é baby. E aí ele começa do zero, assim, ó. Tem uma pessoa que vai estar ali do zero te ensinando tudo. E aí cabe de você querer aprender, porque na Azul, como a gente mesmo disse, a gente faz de tudo. Não tem essa de ficar só ali no computadorzinho, bonitinha, querendo vender. Você vai fazer de tudo, gente, ali. E aí você vai aprendendo, você vai... igual você gosta do seu trabalho, porque você está com pessoas que lhe ajudam, a empresa lhe ajuda, né? É difícil uma pessoa entrar na aviação e sair. É só por motivos dela mesmo, assim, porque não se adapta, porque acha que é difícil, mas não é difícil. Tem um sistema, tem coordenação, tem dinâmica, tem tudo, tem um apoio tão grande da companhia aérea que quando você está de folga, como será que está na empresa? Como que tá as vendas? Porque a gente que trabalha com vendas, a gente tem metas. E aí eu falei até, quando você falou do assento azul, eu falei, ai meu Deus, quem fez essa marcação? Quem não vendeu? Mas o cliente, muitas das vezes, eles complicam a vida da gente. E a gente tem que ter muita paciência mesmo, não pode cair no jogo de cintura deles, porque infelizmente o cliente, ele quer ter a razão. E aí vai caber da gente, né? Se posicionar, ter postura, beber um café, uma água e depois voltar. Porque na aviação ela é um sonho, mas quando a gente entra é tudo diferente, gente. Eu acho que esse não era o sonho, meu sonho. Eu quero entrar na aviação, mas não é isso que eu quero, entendeu? Às vezes as pessoas saem da aviação porque é outra coisa, totalmente diferente. Mas assim, meu objetivo no call center da Azul é me tornar comissário. E aí lá o pessoal dá o maior apoio para você, eles lhe ajudam, porque se você for um funcionário bom, todo mundo vai te ajudar. Mas se você não for, acho que o RH mesmo da empresa já te chama, né? Então, cabe a gente ser flexível, ajudar as pessoas. Tem pessoas que têm mais dificuldade de mexer em sistema, né? Porque é senha, é tudo, qualquer coisa bloqueia. Mas, assim, todos nós aprendemos lá, tá, gente? Não sei na Latam nem na Gol, mas na Azul eles dão assistência a você 24 horas, literalmente. E é isso. Gente, isso é verdade, viu? Não, e às vezes a gente tem problemas com essa. A gente diz assim, ó. Sim, eu tenho que ligar para o call center. Aí eles já dizem assim: ai, não, vou ter que ligar para o call center. Eu passo 2 horas no telefone. Eu disse assim: a gente também passa se a gente for ligar, a mesma coisa. Aí eu disse assim: ó, mas se você ligar, eu disse assim: ó, ligue para todos os números que tá lá. Uma hora alguém vai lhe atender. Aí
Aí eles ficam doidinhos, né? Mas, Gi, a gente também tem um tempo, viu, para poder falar com o cliente. É tudo calculado, a gente não pode passar de, no máximo, 10 minutos. E aí o É, tempo vai baixando, porque é tempo, muitas pessoas ligando ao mesmo tempo, e aí a gente tem o tempo correndo lá. Se ultrapassar certo limite, que eu acho que é o 15, aí já vai sendo descontado, a gente tem que compensar na outra ligação. ai, é sério? Sabia Sério. disso não, viu? Pois tem. Nossa. Já. Aí outra coisa, deixa eu ver aqui. Bom, aí lá no check-in, vamos lá. Já, Gil, não esqueci de você, viu, Felipe? Felipe, não esquece dela, viu? Que ela baixou ali a mão. Aí fica de olho aí. Eu vou só falar isso aqui para não esquecer. Aí um exemplo. Lá no check-in, a gente também é responsável pela organização daquele ambiente. Então, a gente também fica responsável, né? Pela manutenção dos materiais, a gente faz as reposições ali, tanto no check-in quanto naquela parte que fica os tablets, né? Na Azul são os tablets que a gente utiliza, na Latam são os totens, né? Que é aqueles que tem um pezinho, né? Que é um maiorzinho. E a gente também faz abastecimento também da loja. E aí, como eu falei para vocês, né? Tem um momento, um exemplo. Durante o dia, às vezes eu tô ali no check-in. Tem pouca fila no check-in, eu levanto, vou lá ficar na posição de anfitrião. Aí, o anfitrião, ele também faz parte do check-in, tá? Então, vou explicar um pouquinho para vocês o que o anfitrião faz, né? Qual a diferença do anfitrião e qual a diferença da pessoa que fica no check-in. Não sei se todo mundo já foi ao aeroporto, né? Não sei. Mas, assim, quando você chega lá, sempre tem aquele pessoal que vai ficar ali na frente para ali recepcionar. E é o seu primeiro contato com o cliente. Então, a gente tem que passar a melhor impressão possível. Porque se a gente já chega dali, passando uma má impressão, quando ele chegar no balcão, ele já está estressado. Aí, quando ele chegar lá no embarque, ele já quer explodir, qualquer coisinha ele quer explodir com todo mundo lá. Então, é importante que lá a gente tenha uma boa recepção. Então, o anfitrião, ele é responsável por recepcionar o cliente, né? Ali, geralmente, o que o cliente passa ali, ele vai perguntar o quê? Vai perguntar o portão de embarque, onde é que fica uma farmácia, um banheiro, qual que é o horário do voo dele mesmo, o horário que vai encerrar, ou ele quer despachar uma bagagem. Se ele quiser despachar a bagagem ali na frente, se ele tiver com o check-in feito, ele só apresenta o QR Code, tá? Tanto na Latam, acho que na Gol também tem. A gente utiliza o QR Code, aí ele chega lá com o telefone e a gente imprime a etiqueta. A gente também consegue imprimir o cartão de embarque dele. E, às vezes, quando a gente tem assentos disponíveis, dá para também fazer o check-in lá na frente. Qual a visão do anfitrião? É ter um atendimento mais rápido para que o cliente não espere tanto na fila. A gente, de fato, só manda o cliente para o balcão quando ele não conseguiu fazer o check-in ou quando ele tem bagagem para ser paga, né? Outra diferença, na Azul a gente recebe o pagamento lá no check-in. Lá na Latam, a pessoa chegou num balcão, ela tem uma bagagem para comprar, eles vão, aí o funcionário diz assim, você tem 2 bagagens para comprar. Aí a pessoa vai, tem que ir lá na loja do outro lado. Então, são 2 filas diferentes. Isso são coisas que vai mudar de companhia para companhia. Lá na Azul, a gente pode fazer tudo no balcão. Por isso que eu digo que, às vezes, a Azul ela é mais prática, né? Mas, enfim. E aí, a gente já resolve a vida do cliente lá no balcão mesmo. Quando é uma coisa assim, um procedimento que é mais demorado, né? Um exemplo, o passageiro perdeu o voo, ou a passagem dele foi mudada a data, deixa eu ver aqui o que mais. Ou então ele quer comprar a passagem. São coisas que a gente manda para a loja,
mas que isso não empata da gente também fazer lá no check-in, mas a gente só faz, de fato, quando a loja está fechada. Porque se a gente ficar trazendo essas coisas para o check-in, a gente acaba acumulando problemas e a fila não anda. Então, quem é que é responsável por fazer esse filtro? É o anfitrião, ele que vai direcionar e vai dizer, o cliente vai chegar, estou com um problema nisso aqui, ele vai dizer, tá, então você vai para a loja. Ou o cliente diz assim, não, eu só quero comprar a bagagem e despachar. Ele vai lá, já manda direto para a fila. Então, o anfitrião ele fica mais assim nessa parte de direcionar e ficar de olho ali, né, para o cliente não passar para dentro do fluxo sem antes passar por ele, né? E acho que basicamente é isso. A Jade, pode perguntar, viu? Você estava com a mão baixada. Abaixou sozinho. Oi, Só antes da Jade falar, desculpa, viu, Jade? A gente tem 13 minutos, viu, nesse link. Ei, vamos tirar a foto bem rapidinho, vai, antes da Jade. Alguém consegue? Começar, porque senão... Deixa eu tirar aqui do meu, mas se alguém tiver com o notebook, puder tirar, viu? Alguém tá pelo notebook? Eu tô pelo notebook, mas eu não sei, que não tá aparecendo todo mundo pra mim, entendeu? Tá só aparecendo alguns, faltam 9 pessoas, eu não sei se o John tá aí. Só um minuto, gente. Eu vou pedir aqui pra ele. Ele tá. Escreve no chat. Pronto. O Felipe tá falando com ele. Mas não se preocupe que eu vou enviar outro link, viu? Ou eu ou o John, a gente vai enviar outro link. Se você quiser, pode ir perguntando. Dá certo aí? Quando eu falo aqui com o John? Dá certo. Pode falar. Aí vai. Tá. Pode ir. Eu queria agradecer primeiro a Ellie e a Gi, porque uma das minhas primeiras preocupações e uma das primeiras perguntas que eu fiz para o Thiago foi como é que eu vou saber lidar com o cliente, as regras, eu recebo algum treinamento e meu sonho é Azul. Eu vou entrar na Azul em algum momento da minha vida, eu vou ficar tentando até conseguir, assim, é a empresa que eu mais me identifico. Então isso tirou um peso assim, muito grande do meu coração. Então, obrigada, meninas. E para quem não me conhece, sou a Jade, boa noite. Eu vi que tem gente nova. E minha segunda preocupação, que ainda não foi sanada, é a situação que acontece todo dia, né? Que é lidar com o passageiro, lidar com o cliente. E quando ele está muito nervoso, situações difíceis, né? Contingência. Quando tem o overbook, né? Como a gente estava comentando antes. E, Gi, como é que foi esse primeiro contato com esse tipo de cliente, com esse tipo de situação? Porque eu não faço a mínima ideia como eu reagiria, acho que tentaria manter a calma, né, e fazer o melhor possível, resolver o problema, achar uma solução. Mas você tem alguma dica de como colocar isso em prática realmente para a sua primeira vez, né? Porque o Romulo sempre falou que era como tomar uma dose de cachaça amarela. Eu não tomo isso, eu não sei qual é a sensação, e eu tenho medo de descobrir como é essa sensação, né, na contingência, principalmente porque é uma coisa tão importante, que é o cliente, e lidar com essa situação em prática. Como é que eu faço isso? Show. Felipe, quando tiver ok, você me avisa. Eu vou falar aqui a... Vamos lá, tirar rapidinho. Acho que agora vai. Show. Vamos lá, pessoal. Acho que foi. Pronto. Tu acha que foi? Tô confiando no João. Vai lá, pode prosseguir. Show, então vamos lá. Jade, o que aconteceu hoje, eu não levei para o coração, de fato. Por exemplo, eu só fiquei pensando assim, poxa, por que eu não falei nada, né? Eu fui muito zen, sabe, nessa situação. Porque hoje eu tava também com um pouco de dor de cabeça, eu também estava a fim de me estressar, né? Aí eu relevei essa situação. Mas, assim, depois eu parei para pensar, ele foi muito grosseiro comigo, né? E uma situação, de fato, que eu digo, assim, que foi difícil para mim, que foi a primeira que eu passei, eu acho que não tá nem com um mês,
E aí chegou um passageiro. Ele tentou, na verdade, me corrigir durante o atendimento. Estava ele, a esposa dele e uma criança. Eles chegaram, faltava 30 minutos, eu acho, era 30 minutos mais ou menos para o voo encerrar. Só que os voos de Recife, geralmente o pessoal faz check-in muito antecipado. O pessoal de Recife, geralmente é a gente que vai para reunião. Então, é um pessoal que viaja constantemente. Eles já se antecipam já no processo. É tanto que os clientes do Recife, a gente pouco vê eles pelo check-in. Geralmente, eles vêm com bagagem de mão e já sobem direto. E aí, esse casal veio, junto com essa criança. A esposa dele, eu acho que ela não era normal, porque ela estava, tipo, bem alterada. Normal, assim, porque a mulher parecia que não era sã da cabeça, né? Assim, ela bem descontrolada, o jeito dela falando comigo. Ela já chegou... eu entendo também que como foi a primeira situação que eu passei, eu deveria também não ter abordado dessa maneira, né? Porque ela chegou para mim já dizendo assim, que ela queria que todos eles sentassem juntos na primeira fileira. Aí eu já disse logo assim, né, de cara, porque eu já sabia como é que estava o mapa do voo, só que eu não deveria ter falado isso, né? Eu disse assim, senhora, a gente não vai ter disponibilidade na frente, porque o voo já está lotado, todo mundo já fez check-in. Para que eu fui falar isso? Aí, tipo assim, foi um motivo para ela já se inflamar. Só que eu não falei isso na maldade, né? Mas eu deveria ter falado um exemplo. Não, senhora, tudo bem, eu vou verificar aqui como é que está o voo. Se for possível, eu coloco vocês juntos, né? Porque mesmo eu sabendo que o voo estava lotado, era para não ter falado isso. Só que, assim, tudo na vida a gente erra a primeira vez para depois a gente aprender. E aí eu falei isso para ela. Hoje eu já não faço mais isso, né? Mesmo eu sabendo que o voo está lotado, eu não digo para o cliente. Primeiro eu olho, passo um tempinho lá olhando para a tela, depois eu digo para ele. Aí eles estavam na fileira 13, né? A fileira 13, no Embraer, ela não reclina. E o homem, na verdade, ele era diamante. O diamante na Azul é tipo assim, é o cliente top, né? Que ele paga lá um valor por mês, enfim, por conta desse valor que eles pagam por mês, eles acham que querem ser donos da empresa. Aí ele falou o quê? Ele estava na fila de prioridade, ele me entregou os documentos, e aí eu falei assim, senhor, a gente só tem... Deixa eu ver aqui, eu acho que eu falei que a gente só tinha saída de emergência, eu acho, e eu falei que o espaço azul lá na frente já estava preenchido e que eu não poderia colocar eles na saída de emergência, né? E aí, quando eu perguntei, até então ele não falou nada, né? Aí, quando eu falei para eles que o espaço azul já estava preenchido, que são o quê? As primeiras fileiras da aeronave, ele começou a se irritar. Aí ele disse assim, ó, você não sabe que essas primeiras fileiras, elas são destinadas aos clientes penais? Aí eu peguei e disse assim, eu sei sim, senhor. Aí ele pegou e disse assim, ele pegou e falou, e quem tá lá na frente, ó, se eu chegar dentro do avião e eu ver que quem tá sentado lá nesse assento não é uma pessoa prioridade por lei, eu vou chamar a polícia e vou mandar tirar de dentro do voo. E eu olhei assim pra cara dele, tipo assim, a todo tempo ele tentando me amedrontar, né? Só que para vocês terem noção, eu passei 40 minutos com esse cara na minha posição. Isso ele batendo boca, assim, ele falava uma coisa e eu dizia assim, oh, não tinha o que eu fazer, porque os clientes já tinham feito check-in. E ele super arrogante, aí ele dizendo assim, e eu quero que você coloque a gente todo mundo junto. Eu disse assim, eu não posso colocar.
Aí ele chegou, né? A esposa dele saiu de perto, aí ele chegou e disse assim: olha, só para me lhe informar uma coisa, no voo que eu vim, eu chamei a polícia, não sei o quê, e mandei olhar quem era cliente prioridade por lei dentro do voo. Tipo assim, a todo tempo ele querendo fazer o CD para ele, né? Aí ele disse assim: você vai ver, não sei o que eu vou chamar a polícia e tal. Aí ele pegou e ligou para não sei quem lá, dizendo que era um delegado e dizendo que era eu que não queria marcar os assentos dele. Aí eu peguei e falei bem alto para a pessoa que estava no telefone ouvir, né? Eu disse assim: quem não está querendo voar é o senhor, né? Porque o assento está marcado aqui. Agora o senhor quer o assento na frente, eu não tenho como colocar. Aí eu fui perguntar para ele qual era a prioridade dele, né? Aí ele pegou e disse assim: olha na minha identidade, você não tá vendo, não? Que eu e meu filho, a gente é prioridade por lei. Aí eu peguei e disse assim: sim, mas eu preciso saber. Eu sou um agente de segurança e eu preciso saber o porquê que você quer sentar lá na frente. O senhor não consegue caminhar até o seu assento, porque as primeiras fileiras são destinadas principalmente para pessoas que não conseguem se locomover. E outra, as pessoas que chegaram antes de você, pagaram por aquele assento, aí o senhor quer que eu tire as pessoas de lá para colocar você? Tipo assim, ele era o quê? Ele era o bambambam, né? Não justificava. Aí eu passei, enfim, o caso para a coordenação e eu me recusei a continuar o atendimento com ele, porque já estava ficando assim, inevitável, assim, eu já estava me esgotando, porque eu não ia ceder para ele e ele estava a todo momento tentando me coagir, falando um monte de coisa. Aí eu chamei a coordenação para vir e assim, mas ele super me humilhou mesmo no balcão, é porque que eu tô simplificando aqui a história, mas só para vocês imaginarem, né, o que é que não se passou dentro de 40 minutos eu nessa posição do check-in com ele e a esposa dele. Aí depois que a coordenação desceu, não esqueça, viu, gente, a gente vai mandar outro link, viu? Pra gente poder concluir a aula. Aí a esposa dele, perdão, aí a coordenadora desceu, aí foi falar com ele. Eu já tinha me recusado a fazer o atendimento deles, então eu saí da posição, eu entreguei os documentos para ele e saí da posição. Ó, vai acabar a nossa chamada, viu? A gente volta e eu concluo a história, tá bom? E eu deixo vocês perguntarem. Então, vai acabar o link. E ele pegou, no final ele foi tão irônico, depois que a minha coordenadora atendeu ele, na verdade, quando ela chegou lá, ele disse assim, ó, provavelmente essa daí deve ser uma novata, né, porque não sabe nem atender ninguém. A cara deles é falar isso, né? Aí eu peguei, nossa, aí chega só assim a vontade de você falar, né? Óbvio, a gente é ser humano, mas a gente tem que se controlar. E outro detalhe, assim, em momento algum eu me alterei também a questão do tom de voz. Ele chegou a se alterar, mas eu não. E isso é muito importante, sabe? A gente que trabalha com o público, a gente tem que manter a nossa acho que é sanidade mental em dia. Por quê? Às vezes uma pessoa dessa já chega super mal-humorada. E ela só quer ali, o dia dela provavelmente deve estar assim, né? E aí ela quer chegar e fazer isso com o seu dia também. A gente não. Tem coisas que a gente não pode levar para casa, né? E aí ele chegou e falou um monte de coisa para minha coordenadora de mim, dizendo que eu que não queria atender ele, não sei o quê. Aí, no final do atendimento, ele disse assim: eu só não vou lhe dar a voz de prisão aqui, você só não vai sair algemado daqui porque eu preciso embarcar. E eu olhei assim, falei assim, gente. Aí só que eu fiquei calada, sabe? Aquilo ali foi uma situação que me chocou, que mexeu comigo.
É normal, foi a primeira vez que aconteceu aquilo ali comigo. Então, assim, como eu falei para vocês, tem situações que a gente vai passar, a gente vai aprendendo tudo com o tempo. Não tem como você dizer assim, eu não tenho um perfil para aviação, ou eu tenho um perfil para aviação. Às vezes você vai se descobrindo durante o tempo que você está ali, né? Mas é importante que, ao você entrar, você tenha consciência das coisas que podem acontecer, né? E você dizer assim, poxa, eu não quero desistir disso aqui, porque lá vai te abrir as portas para você conseguir outras coisas, né? Você não pode pensar pequeno, como eu tenho colegas lá que já estão trabalhando há muitos anos como agente de aeroporto, e aí a pessoa não cresce de cargo, não quer outra coisa, né? Porque as empresas ela têm um leque de possibilidades para você crescer. Eu quero ir para o ramo da manutenção, eu quero ser comissário, ou eu quero ser um supervisor, um coordenador. Eles te dão essa autonomia para você crescer dentro da empresa. Então, tudo vai depender de você. Você, na verdade, puxar a responsabilidade para você, né? E aí, esse atendimento que houve, eu não posso, assim, esconder isso de vocês. Eu acho que isso é até importante para que vocês vejam assim, poxa, a Gi também passou por isso, né? A Gi se sentiu assim. E após esse atendimento, eu subi, eu fui tomar uma água, porque eu fiquei, tipo assim, eu fiquei muito abalada, né? Com esse atendimento. E a minha coordenadora chegou para mim para conversar comigo, tudo. E na hora que ela estava falando comigo, eu comecei a chorar, né? Porque, assim, poxa, uma pessoa chegar para você e falar um monte de coisa, mas, assim, eu chorei, pronto, fui no banheiro, chorei, limpei as lágrimas e voltei para o atendimento de novo. E aí foi nesse dia que ela disse assim, você quer ir para casa? Eu disse, não, eu não vou para casa, eu vou ficar aqui, né? Foi um dia difícil, mas depois passa, gente, depois passa. A gente só não pode guardar aquela situação para você, né? O importante é isso, porque se a gente for levar aquilo para a gente, todo dia você vai se frustrar com uma coisa, porque todo dia é uma coisa diferente. Acho que a Isabela que queria falar, né? Pode falar, Isabela. Oi, Giz, tudo bom? Boa noite, pessoal. Eu queria saber como que foi a atitude da sua coordenadora. Ela falou a mesma língua que você, o passageiro, ele cedeu o que ela falou. E também questão de, por exemplo, esse cliente, esse passageiro, ele poderia também, por exemplo, abrir uma reclamação contra você, certo? E se caso ele fizesse isso? Porque, assim, eu já trabalhei no McDonald's. Isso já aconteceu uma vez comigo. Que o cliente ele estava super alterado, eu fui super educada com ele, tentei explicar a situação para ele, e aí ele ficou mais estourado, porque sabe aqueles clientes que quer que você estoure para ele, entendeu? Se vitimizar? Como eu não saí da linha, ele ficou mais bolado ainda. E assim, ele fez uma reclamação e ele literalmente deturpou a situação, ele manipulou a situação a favor dele. E eu não achei isso legal, entendeu? E a gente meio que fica vendido, porque é a nossa palavra contra o cliente, né? E a empresa sempre vai dar preferência ao cliente, né? Pronto, com relação a essa questão da reclamação, né? Eu não tenho nem dúvidas que ele abriu uma reclamação contra mim, sim. Só que o que é que acontece? Em toda empresa aérea, você pode se respaldar com relação ao atendimento, mas o que é que você tem que fazer? Aconteceu uma situação dessa, a gente tem o histórico da reserva do cliente, a gente pode ir lá
e abrir um comentário na reserva dele. E a gente relata toda a situação que aconteceu, desde o início, né? Ah, o cliente chegou, solicitou isso aqui, assim, assim, assim. Eu cheguei, falei isso, e eu expliquei tudo nesse comentário, né? Inclusive, a maneira como ele tentou me coagir também, dizendo que estava com uma pessoa que era um delegado, era um juiz, não lembro agora o que ele falou, que estava com não sei quem na linha e queria que eu atendesse ele, né? Ele mentindo na frente da outra pessoa. E aí eu escrevi todo esse comentário, né? E a minha coordenadora também fez um comentário na reserva dele também, mas nesse dia, se eu quisesse ter ido para a delegacia, ele não teria embarcado. Eu teria ido para a delegacia, só que eu iria passar o dia todo lá, né? Numa situação dessa. E assim, ele não iria embarcar. E só que a minha coordenadora foi lá, enfim, fez o atendimento deles. No final, ela, para tipo assim, não acontecer uma situação desagradável dentro do voo, né? Porque esse voo ele estava chegando com um pouco de atraso. Ela acabou tentando fazer a acomodação deles, enfim, no que ele tinha solicitado, né? Não foi bem o correto, né? Porque ele saiu como se ele estivesse legal na história. Mas, assim, são coisas que a gente vai aprendendo com o dia a dia. E ali mesmo, né? Da próxima vez, tipo assim, eu já não chamo outra pessoa. Eu já resolvo dali mesmo. Quer ir para a delegacia? Então vamos, né? Se você, tipo assim, não está querendo colaborar com o atendimento, então o senhor também não embarca e vai todo mundo para a polícia, né? E lá vai acontecer coisas desse tipo. Gente, tá todo mundo com a mão levantada aí. Muito obrigada, tá, Giz? De Você nada. Mas, assim, a gente fica me ajudou totalmente bastante. respaldado Isso é bom, porque a empresa dá uma oportunidade de você se explicar por quê. Onde eu sim, sim. trabalhava, eu não tinha isso. Era, tipo, a palavra do cliente contra você, você e o cliente, né? Aí... Não, mas lá, assim, um exemplo. Eles fazem o quê? Se você não fizer nenhum comentário, aí eles vão, aí, tipo assim, a reclamação chega para a gerente e a gerente chama a gente para saber o que foi que aconteceu. Agora, um exemplo, aconteceu essa situação e eu fiz o comentário explicando o que aconteceu, eles nem chamam a gente para conversar, não, porque eles sabem que essas coisas acontecem, né, durante o atendimento, enfim, são coisas que podem acontecer ali. E a sua coordenadora também colocou um comentário, né? Então isso só deu Ela mais força para reforçou, que né, ela você... reforçou o que tinha acontecido, né. O José, pode falar, viu? No caso, boa noite, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Gi. No teu processo seletivo, no teu ponto de vista, quais foram os pontos que te levaram à aprovação e que fizeram se destacar dos demais? José, eu acho que, assim, tudo é questão de você se preparar de fato para aquele momento e você tratar aquilo como algo natural. Como uma conversa, um bate-papo, como a gente está aqui. Porque às vezes a gente leva isso de uma forma assim muito robótica, sabe? Eu vou para uma entrevista, eu vou conversar com uma pessoa, tipo assim, na nossa cabeça é como se fosse um ser supremo que a gente fosse conversar, né? Mas não, são seres humanos, assim, né? Como eu e você. Então, são pessoas que vão querer conhecer um pouco sobre você. E é importante que você seja sincero, que você fale o que você realmente é. Não invente nada, não acrescente nada, mas que você saiba falar sobre você. E, assim, Gi, como é que você foi tão segura, assim, para o seu processo, né? Eu passei, tipo assim, 1 ano treinando, né? Várias coisas, óbvio que eu fiz outros processos seletivos, mas eu treinei para aquilo dali, e quando chegou o momento
que de fato era para ser o meu momento, aconteceu tudo naturalmente, né? Então, você deixa um pouco aquela ansiedade de lado. É normal você ficar um pouco nervoso, né? Mas assim, quando você se prepara, não tem essa de, fugiu tudo da minha cabeça, não. Como é que você vai esquecer quem é você, né? É só você ser verdadeiro e falar sobre você. E aí eu sempre me gravava muito, né? Procurei, de fato, ter um pouco mais de autoconhecimento, de saber os meus gostos, quem sou eu, né? Então, isso é muito importante você praticar isso. Pode perguntar, Léo. Obrigado. Uma dúvida, Gi, com relação ao seu atendimento, tem alguma forma, alguma câmera, algum gravador, alguma coisa que te respalde da sua atitude, do seu atendimento? Ou é simplesmente a empresa confia no que você fala ou confia no que o passageiro fala? Como funciona isso? Assim, lembrando que, numa questão de um atendimento desse, não contei também a parte que ele também me gravou, né? Ele também me gravou, enfim, durante o meu atendimento. Mas, assim, se ele não chegou a me agredir, nem nada assim do tipo, não tem uma câmera com áudio, não tem isso, né? De fato. O que a gente pode fazer é chamar um segurança, porque se você for chamar a polícia demora muito tempo para chegar. Geralmente a gente chama algum segurança, enfim. Mas, sendo bem sincera, como a Isabela falou, né? No final de tudo, sempre o cliente ele vai ter a razão, óbvio. Só eles não vão chegar a te demitir, enfim, por conta de uma coisa, né? Por conta de uma situação, se você se respaldou. Mas, se eu fosse para a polícia, isso, aquilo, outro, não sei o quê, não iria dar em nada, né? Não iria dar em nada no final, porque a empresa, ela não se mete com relação a isso. Se você, por exemplo, se eu chegasse aí para a delegacia, a empresa já não teria mais nada a ver com isso, né? Eu estou ali trabalhando, eu estou no meu momento de trabalho, mas ali já passa como se fosse uma coisa pessoal. Não sei se vocês conseguiram compreender. Mas a empresa, tipo assim, não vai me defender, um exemplo, se ele viesse me agredir de fato, entendeu? A empresa não interfere nisso. Porque já entraria no meu lado pessoal. Não sei se deu para entender. Deu para entender. Só, desculpa, mais uma pergunta, é curtinha, mas mais uma pergunta. Nesse caso, vamos supor, se em algum momento você se sentir insegura ou sei lá, por qualquer motivo você fala, não, eu não vou conseguir resolver esse problema. Tem alguém ali sempre à disposição para você chamar, tipo, um auxílio, fala, por favor, eu não estou conseguindo solucionar o problema desse passageiro, você não pode me ajudar? Tem alguma coisa desse tipo referente a isso? Ou é só você mesmo e se você não conseguir, o problema é seu? Lerry, assim, o que acontece? A partir do momento que eu vi que ele já tinha ele já não estava mais indo com a minha cara, né? E eu poderia tentar ali 1000 vezes tentar solucionar o problema dele. Ele não ia querer mais ser atendido por mim, entendeu? Ele estava já ali no momento, ele já estava num pico assim de querer me irritar, na verdade, de tirar minha paciência, era isso, né? E aí o que foi que eu fiz? Eu disse assim, não, para mim também, se eu sei que eu cheguei no meu limite, eu prefiro parar por aqui. Eu entreguei os documentos para ele e não falei mais nada, eu só disse que eu não iria mais o atender. Aí eu liguei para minha coordenadora e pedi para ela vir para continuar o atendimento dele, porque eu não iria continuar. Aí outra coisa, também eu acho que isso foi um fator também dele querer meio que vir
tentar me tratar dessa maneira, porque estava só eu e uma outra colega no check-in. Então, só tinham 2 mulheres no check-in, né? Não tinha nenhum homem. Provavelmente, se fosse um homem, ele não teria tratado da mesma maneira. Verdade, Giz, verdade. O homem, ele cresce pra cima da mulher. Ele é assim, é automático. Ai, Eli, eu sei que você tá com a mão levantada, só Eu um te pouco. perguntava, Você falou, Giz, dele que ele não foi com a sua cara, e tal, mas ele, provavelmente, ele devia estar passando por algum problema, não sei se é pessoal, se é, assim, alguma coisa na vida dele, e você Uhum. estava ali, entendeu? Você foi a válvula de escape para ele liberar, entendeu? Porque isso Sim, sim. acontece muito isso com o atendimento ao público, muito, várias vezes, entendeu? Então, independente do que tivesse acontecido ou não, ele ia querer arrumar uma confusão com alguma coisa, só para ele explodir ali, entendeu? Verdade. Porque Não, eu acontece também muito. penso da mesma forma também. Que a Aham. culpa não era minha, mas ele Sim. já veio inflamado de algum outro lugar, né? Isso. Só mais um comentário. Você falou do negócio da empresa, dele te agredir, que seria pessoal, que a empresa não interviria. Assim, é, é só a minha opinião. Eu não concordo com isso. Eu acho que a empresa teria que intervir sim, porque é um funcionário. Não tem nada para, assim, eu não acho que seja que a pessoa é assim, que fosse algo pessoal, porque a partir do momento que você está ali trabalhando e alguém te agride, entendeu? Você está ali em nome da empresa, entendeu? Eu não acho que seria pessoal. É só a minha opinião. Pronto. Desculpa, Eli. Eu sei que você Não, tá com a mão levantada. eu super entendo também, mas assim, é uma realidade, né? A gente Sim, já acompanhou também outros casos, né? Enfim, aham. A que empresa sempre aconteceram. tira o dela, né? A gente fica. Uhum. Eu entendo, super Por isso que entendo. a gente Uhum. tem que cuidar da nossa segurança Sim, também, né? A gente, tipo assim, tá vendo que o com passageiro tá certeza. daquele jeito ali, já sai de cena, né? De cena, isso Porque, aí. porque não vale a pena você ficar ali batendo boca com ele. Isso, é outra coisa também que você falou, de que você falou assim, se eu tivesse falado, não vale a pena gastar energia desnecessariamente. Faz cara de paisagem, deixa ele lá, liberando tudo que ele tem que liberar, porque não vale a pena. Uhum. Pronto, parei, gente. Show. Pode Eli, pode continuar. falar, Eli. Pronto, Gi, tu falou que o cliente, no caso, ele era o diamante, não é isso? Esse tipo de cliente, para você ter noção do quão problemático eles são. Muitas das vezes eles ligam para o call center. Tipo assim, o cliente ele já tem um portal do conhecimento de tudo que acontece na empresa para chegar a ser a diamante, né? E aí o cara chega lá no call center, liga e a gente atende. Ele diz: Olha, eu sou diamante, eu quero que você faça. Eu sei que eu tenho direito a isso, isso e aquilo, então só faça. O cara não dá um bom dia, não pergunta como é que tá as promoções. Ele não quer saber, ele já chega no call center e diz: Ó, eu quero isso e aquilo, eu não quero outra coisa. E aí, às vezes, a gente passa tão pouco tempo com esse cliente, porque o cliente ele já chega cheio de moral, ele quer ter razão em tudo, ele não tá errado, ele tá certo, entre aspas, né? Na cabeça dele, o diamante tem direito a tudo, é ele que manda na empresa, a gente tem que obedecer. E aí é ruim até pra gente. De uma certa forma, não que tipo obedecer o cliente, porque o cliente ele é diamante, ele já tem direito a quase tudo na companhia aérea. Então a gente não consegue oferecer um espaço maior para ele, porque ele já tem direito, cabe ele marcar. Se ele não marcar, não tem como chegar em cima da hora e eu marcar, porque tem outras pessoas também que são diamante, não é só ele. Tem outras pessoas que têm prioridade, não é só ele. E aí o cliente já chega cheio de moral lá no agente de aeroporto. Eu não consigo entender esse tipo de pessoa. Mas a gente do call center também recebe essa pressão, né? Que os clientes querem saber mais do que a gente.
E aí, para a gente é mais fácil porque a gente está no telefone. Mas também não é fácil porque a gente é monitorada. Quando é certos clientes que ligam para a gente é monitorado. Então, a gente tem que tomar cuidado para a ligação não cair, porque se cair, o cliente pode ligar de volta. E aí, dependendo do grau do que ele for falar que aconteceu na ligação, a gente, o funcionário, para poder se defender, a gente pode pedir para a nossa supervisora, no caso, fazer a escuta da chamada para saber realmente o motivo que aconteceu, né? Se realmente caiu a ligação, se eu expliquei tudo direitinho, porque os clientes fazem tudo do jeito dele, e quando a gente vai explicar, eles não escutam, parece que tem um problema, eles não escutam. Quando a gente está fazendo essas viagens, organizando, né, as passagens deles. E aí, quando chega no aeroporto, muitas vezes dá problema. Porque eles já chegam cheios de moral, já diz o que quer, aí a gente só faz o pacote, ó. CPF, tudo direitinho ali, e vai embora. E aí, quando chega no aeroporto, dá esse problema, mas às vezes é eles que não colocam espaço. Eles que estão estressados até com a gente do call center, você acredita? Eu fico, meu Deus do céu, hora dessa, senhor, 5 horas, 6 horas. Mas é difícil, é muito difícil. Mas assim, a gente é treinada para isso, né? A pressão psicológica, se a gente não tomar. É tanto que a Azul, a gente tem os psicólogos, né, para atender a gente. É verdade. Isso é. A gente é muita pressão para cima da gente. E a gente. Peraí. E a gente, muitas das vezes, não consegue assim, meu Deus, eu vou trabalhar no outro dia se eu receber mais uma ligação dessa. Eu estou sendo monitorada. E aí? Porque a nossa pontuação vai baixando de acordo com o que a gente vai vendendo, com o resultado da gente. Tem pontuação lá no call center. Pontuação. No meu caso, eu trabalho com viagens, né? Azul Viagens. Eu não trabalho muito com pontuação, mas as meninas, que se cair vendas para mim, eu preciso vender também, aí, dependendo da situação, os pontos vai caindo da gente, né? Então, o cliente, ele prejudica a gente também. Ele se prejudica a gente de aeroporto e prejudica ele mesmo, porque ele está passando por procedimento. Então, muitas das vezes, a gente não consegue dar uma assistência para o diamante, porque o diamante já tem tudo. E aí ele acha que ele tem direito de tudo, e a gente não pode, né? Como é que eu posso te dizer? A gente não consegue dizer um não para um diamante. Só no caso assim, ó, diamante tem prioridade, mas se ele for voar no Caravan, não tem comissário. Não tem banheiro para ele poder ir lá bonitinho, um banheiro. Não tem. Ele tem que entender que aquele avião para ele, aquela aeronave, não dá a assistência que ele quer. Sim. Mas aí vai explicar isso quando já comprou a passagem. Aí ele já, com raiva, vai descontar em vocês. Mas eles não escutam, gente. O negócio é sério no call center. Porque a gente é monitorado, é pressão ali 24 horas. Por mais que a gente tenha treinamento, a gente está ali, ó. Diminui aí o teu tempo com o cliente, está conversando demais, não dá muita satisfação, porque senão eles fazem o que eles querem em cima da gente. Exatamente, é a mesma coisa também no balcão também, a gente também não pode dar muita trela também não, porque senão eles querem montar em cima de você e aí fica lá. A gente é tão acessível. Você tem que se fazer de doido, né? Você tem que se fazer de doido para a gente é muito acessível. A gente quer dar o bom atendimento, a gente quer assim, se sensibilizar. Como é a palavra séria? A gente fica comovido às vezes com o cliente, e o cliente, quando não quer saber disso, ele quer saber do direito dele, ó, faz isso e pronto. E aí a gente vai querer ajudar e sobra pra gente. Então, eu aprendi assim que no call center, ó, eu vou te oferecer o espaço azul, se tu tem pet, né, dependendo do pet, a gente tem a quantidade certa de pet que vai no avião, a gente não pode ultrapassar o limite de 5, porque senão dá problema. A gente tem que informar tudo para o cliente, porque quando o cliente chega no aeroporto, o agente é que vai sofrer a pressão, no caso você sofreu, né? Mas muitas das vezes a culpa é o cliente. E aí a gente tem que se posicionar, a gente tem que ter sangue. Gente, eu tô falando muito, porque assim, é coisa do nosso dia a dia, literalmente. Meu marido falou assim para mim: e aí, como foi o trabalho hoje? Eu falo, nossa, foi maravilhoso. Maravilhoso.
mas é cada cliente que liga com situação, tipo assim, ó, eu mando em você, faça isso, isso e aquilo. Nem o dono da empresa faz, gente. Mas a gente tem que estar ali atendendo, tem que ser simpático, tem que dar atenção literalmente para esse cliente, porque ele traz resultados, né, financeiramente para a empresa. Mas no caso dele, se o cliente chegar a me maltratar na ligação, a gente vai ter um pontozinho negativo também num diamantezinho dele. Aquele cliente ele vai ficar em sinal de alerta, né? Para quando ele for viajar, já tá as pessoas, né? No caso do agente, já vai estar mais perto com eles, porque são pessoas muitas das vezes perigosas. A gente nunca sabe do psicológico da pessoa, né? Verdade. Para dizer que você pode ser preso, ele pode ter porte de arma, pode ter qualquer coisa, e no momento da raiva ninguém conhece ninguém. Então, a gente coloca um sinalzinho lá de alerta para esse tipo de cliente, e toda vez que esse cliente for viajar, eu acho que o agente já dá para saber, né? Para guardar um pouquinho, caso isso venha acontecer novamente. Sim, verdade. Elaine, muito obrigada, viu, Ali, pela sua participação na aula. Elaine, eu vou deixar você encerrar aí, viu? Aos 30 a gente encerra, viu? 9h30, para a gente não se estender muito, que acho que a gente está com sono, né? Ou não, a aula tá interessante? Vocês estão gostando? Demais. A aula está bem interessante. E a gente, por lei, né, quando a gente sai da nossa casa para o trabalho, o trajeto, a gente sabe que até entre o trajeto até o trabalho, ou vice-versa, né, por lei, é responsabilidade da empresa com relação ao funcionário. E, assim, às vezes, como a gente já abordou, acho que foi até com o Tiaguinho, a gente precisa saber dos direitos, tanto do consumidor como os nossos direitos como funcionário, né? Porque isso é importante. Às vezes, o passageiro, ele coage porque, às vezes, a gente não está tão por dentro da lei, né? E ele viu, como você mesmo disse, ele viu que estava você e outra menina, né? Outra colega, e ele fez isso porque viu aí a sua carinha aí de boazinha, enfim. Mas, olha, não queiram ver a eita, quase que não sai, não, agir com raiva, não, viu? Não queiram ver agir com raiva, não. E principalmente se não quiser comprar alguma coisa dela para ela realizar o sonho dela. Mas, super lhe entendo, Gi, e assim, todos nós, não só na aviação, mas todos nós, a gente passa, principalmente a gente que está trabalhando, como a Isabela já comentou, né, que passou também por problemas com o cliente, e não é fácil. Tem hora que você realmente fica, por que eu não respondi à altura? A gente tem que se controlar mesmo, porque a gente termina perdendo o nosso direito, e é isso que eles querem, né? Para poder detonar você. E eu achei algo interessante, você realmente se respaldar. Se a empresa te dá como você se respaldar da situação, isso é excelente, né? É muito importante. Até porque se outro colega de trabalho, né, em outro momento, pegar esse passageiro, ele já vai lá olhar, já vai ter uma certa cautela, já vai ter um certo cuidado com relação a esse passageiro, com certeza. É muito importante isso. Saber com quem a gente está lidando, né? Tá, minha filha, qualquer um de nós já pode surtar. A gente não sabe quem é quem, não, viu? Quando a gente sabe que doido, é ótimo, é excelente. Mas quando a gente não sabe, olha aí, é o passageiro querendo jogar a bolsa aí em você, a mala, sei lá, você estava comentando no início, né? Imagina a sorte que você manteve a calma ali,
foi excelente, né, sua postura. Mas não é toda hora que a gente está ali disposto a escutar esse tipo de agressão, porque, querendo ou não, ele pode não ter lhe agredido, né, fisicamente, mas você estava no seu ambiente de trabalho, ele lhe agrediu verbalmente. E, por lei, ele também está errado. Verdade. Isso é, viu? Mas, como eu falei, todos os dias eu levo aquilo ali como aprendizado. E outra, né? Só para finalizar aqui e concluir, como a Eli estava falando, né? Ah, eu trabalho no call center, mas eu tenho um outro objetivo. O que motiva a gente todos os dias é saber o que a gente quer, né? Não é ali que eu quero ficar. Então, eu preciso manter aquilo ali para mim não perder, né? Eu não posso deixar uma pessoa dessa vir e tomar aquilo ali que é meu, que tipo assim, poxa, você se esforçou tanto para estar ali, não é aquela pessoa que vai te fazer desistir daquilo que você quer, né? Se realmente é a aviação que você quer, você vai trilhar um caminho, porque eu tenho esse objetivo aqui. Não desista, né? Não deixe que ninguém tire o seu foco. Show? É isso mesmo, Gia, é isso mesmo. Concordo com você. Eu acho que todos nós, né, concordamos, porque não é fácil a gente lidar com o ser humano, é difícil, né? Às vezes a gente tem problemas até não só com os passageiros, como também com os colegas de trabalho. Como você também falou no início, né? Tem pessoas que trazem o seu problema de casa. Isso não só acontece com o passageiro, acontece com a gente também. E eu vejo isso muito acontecer no ambiente de trabalho. Eu sou uma pessoa, assim, que eu sempre procuro deixar o meu problema em casa, porque ninguém vai resolver. Sou eu que tenho que resolver. Então, quando eu voltar, se der para me resolver, eu resolvo. Se não, bola para frente, vida que se segue. Isso mesmo. Ei, foi um prazer estar com todos vocês, viu? Amei o assunto, foi ótimo, excelente. E a gente amadurece também. mesmo. 1h35 de aula, viu? Um aulão. Passou voando, gente. Assim, muito, muito obrigada mesmo pela participação de vocês e por ver aí rostinhos novos, né? Que é a primeira vez. Acho que a Eli é a primeira vez que eu tô vendo, a Isabela também, o Jonathan. E deixa eu ver quem mais. Acho que tinha outra pessoa aqui também. Mas já te vi, viu? Mas na internet. Muito obrigada, viu, gente? A todos vocês. Sejam bem-vindos, né? Quem está aqui pela primeira vez na aula. Semana que vem a gente continua com a nossa jornada aí sobre os setores da aviação, né? O Thiaguinho, não, a Esther vai dar aula semana que vem falando sobre o LL. E eu acredito que quem vai finalizar essa parte vai ser o Thiaguinho, né? Falando sobre o embarque e, assim, ele vai falar no geral, né? De tudo, mas ele vai focar principalmente no embarque. Vai ser muito top, viu? Aí a gente vai voltar às aulas nas terças-feiras, tá? Terça-feira agora já vai começar. Aí a gente não vai ter mais aula de sexta, vai ser de terça, porque algumas pessoas disseram, né, que fica melhor, porque às vezes de sexta-feira a pessoa tem algum outro compromisso para fazer, né? E durante a semana fica bem melhor. Aí a gente deixa o final de semana de vocês livre. Tá bom? Então a gente espera vocês na próxima terça. Nessa terça agora, na verdade. Gi, só lembrando, desculpa. Só lembrando, eu vou até dar uma olhada. Não sei se terça-feira eu vou estar de plantão, porque agora eu estou à noite, lembra? Mas vou dar uma olhadinha se eu vou estar disponível. Tá certo. Eu acredito que eu vou estar disponível, sim, mas eu vou tirar a dúvida. Tá ótimo, viu? Mas a gente vai fazer lá a arte da aula, né? Para vocês também não esquecerem. Jonathan, queria falar alguma coisa? Levantou a mão.
Oi, boa noite, pessoal. Gi, essa aula da terça-feira, ela é presencial, por acaso, ou é por aqui mesmo? Não. Vai ser online também, viu? Ah, Todas as aulas vão ser online. Só a partir do ok. próximo ano que a gente vai voltar com as aulas presenciais. Thiago tinha me informado algo assim quando eu comentei com ele ontem, aí ele me falou, aí eu achei que nessa terça-feira já teria uma aula assim, né? Mas no caso Não, é não, mas a online gente, mesmo, né? não, é que a gente está com planos para voltar às nossas aulas presenciais também, mas essa aula de terça-feira vai ser online também, viu? Só que o tema vai ser LL, Isso. que é o setor de bagagem extraviada. Tá bom, obrigado, viu? Boa Fala, noite. José. De nada. No caso, uma dúvida, com relação às aulas, quando tiverem as aulas presenciais, elas também vão ser online? Vai ser mistas ou vai ser unicamente presencial? Não, na verdade elas vão ser mistas, né? A gente tem tanto a modalidade EAD como a presencial, é porque a gente está um tempinho parado com o presencial, mas a gente vai voltar. Logo, logo a gente vai voltar, mas a gente vai avisar para vocês, viu? Aí, mas eu acredito que para finalizar esse ano a gente vai continuar ainda com o EAD, né? Mas próximo ano a gente volta misto, né? Vai ficar EAD e presencial. Show? E aí depois a gente vai passar para vocês também a data de recesso, né? A gente vai ver quando é que a gente vai dar o recesso e para a gente voltar no ano que vem. Show? Mas ainda não estou me despedindo de vocês, não, viu? Ainda tem aula. Show. Pois eu vou liberar vocês, viu, gente? São 9h40 já. Foi muito bom, viu, a aula. Muito obrigada pela professor. participação. Todo mundo Muito obrigado, comentando, gente. viu? Tchau. Tchau, Tchau, boa pessoal. noite, Já já a pessoal. gente manda foto lá no grupo. Tchau, boa noite. Tchau.